Foi sancionado pelo governador nesta segunda-feira o projeto de lei que endurece as regras de licenciamento e fiscalização das barragens em Minas. O PL 3676 foi aprovado pelo plenário da Assembleia na sexta-feira. Entre outros pontos, a nova lei determina o fim das barragens de alteamento a montante, o mesmo método utilizado em Brumadinho e Mariana. Conversa comigo o deputado João Vitor Xavier, do PSDB, que é vice-presidente da Comissão de Minas e Energia. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela oportunidade, Vivian. Deputado, o senhor veio aqui especialmente porque o senhor teve grande participação na aprovação desse projeto. É um projeto seu, que é o 5316, não é isso? Isso. Foi incluído no 3676, que é um projeto que nasce lá na Comissão Extraordinária das Barragens em 2016, numa busca por dar uma resposta ao que tinha acontecido em Mariana. Além desse projeto, também foi anexado ao 3676 o Mar de Lama Nunca Mais, que é um projeto que tem 60 mil assinaturas, né, participação do Ministério Público. O que muda, né, com esse projeto? O que muda em Minas Gerais? Olha, Vivi, eu posso dizer que é a maior revolução no setor minerário da história de Minas Gerais. Nós nunca tivemos um projeto que normatizasse de maneira tão rígida e tão responsável o setor da mineração no Estado. Eu costumo dizer que nesses quase 400 anos que nós temos de colonização do Estado de Minas Gerais, nós sempre tivemos os mineradores como protagonistas e também como carro-chefe do modelo. É a primeira vez que o Estado... Está no nome, né, deputado? Está no nome. Minas Gerais, nós somos mineiros, está no nosso gentílico, mas isso criou um desequilíbrio muito grande da relação Estado-produtor. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não sou contra a mineração está no relógio, está nesse microfone, está na câmera, está no equipamento que salva vidas na UTI, né? Está no equipamento que trata o câncer. Então a gente precisa da mineração, está no carro, está no avião. Só não dá para continuar sendo do jeito que foi nos últimos 4 séculos, com as empresas de mineração fazendo o que querem, da maneira que querem, como querem e ao custo que querem. Esse não é um modelo sustentável de médio e longo prazo. O Estado tem que ditar as regras e as empresas que quiserem trabalhar têm que trabalhar de maneira responsável e de maneira respeitosa com a nossa sociedade. E essa é a nossa defesa. Eu não quero que fechem todas as mineradoras do Estado. Eu quero que fechem todas as mineradoras do Estado que não quiserem cumprir a lei, que não quiserem trabalhar respeitando a nossa sociedade. Porque é possível, e o mundo desenvolvido já mostra isso, é possível ter mineração com responsabilidade, com recolhimento de tributos, com a geração de empregos e sem tirar a vida das pessoas. É para isso que a legislação vem, ela está sinalizando nesse sentido, só para o telespectador que está em casa, o que ele pode esperar dessa lei, né? Do ponto de vista prático. Vai evitar uma nova Mariana, uma nova Brumadinho? A médio e longo prazo, sim. Eu posso chegar aqui hoje e dizer, olha, a partir de amanhã, foi sancionada hoje, a partir de amanhã nós estamos absolutamente livres do risco de cair qualquer barragem? Claro que não. Por que não? Porque nós temos barragens que hoje estão abandonadas, porque nós temos centenas de barragens construídas no Estado e esse vai ser um processo paulatino. Nós temos que, primeiro, descomissionar, descaracterizar as barragens que já existem, e isso não se faz do dia para a noite. Descomissionar é desativar. Desativar. É um processo muito longo que tem as caracterizações técnicas, mas traduzindo a grosso modo, é você desativar as barragens, você esvaziar as barragens, desidratar as barragens e fazer a recuperação ambiental da região. Ou seja, o principal é tirar o risco que aquela barragem tem de romper, como nós vimos em Mariana e como nós vimos em Brumadinho. Tirar aquela água que fica depositada ali, tirar o barro que fica, né? E aí você tem várias técnicas para isso. Agora, isso não é feito, Vivian, do dia para a noite. Esse próprio processo de descaracterização das barragens, ele tem algum risco. Agora, é como você desarmar uma bomba relógio.
você tem o risco de ali, durante a bomba relógio, a bomba explodir. Mas se você não desarmar, a chance dela explodir é muito maior. Então, ainda será um período delicado, tenso, duro para o nosso Estado. São 3 anos. Para esse primeiro processo, sim. As empresas elas têm, a partir de agora, 90 dias para apresentar o seu projeto de descomissionamento ou de descaracterização das suas barragens. São 90 dias para apresentar o projeto, para dizer o seguinte: olha, dentro de 6 meses eu tenho o projeto executivo pronto. Dentro de 1 ano, eu começo o processo de desativação de barragem. Dentro de 1 ano e meio, eu começo o processo de descaracterização. E dentro de 2 anos, 3 anos, esse processo está concluído. Mas nós temos, a partir de agora, datas. Nós temos datas para que isso aconteça. Você tem 90 dias para apresentar o processo e você tem até 3 anos para que esse processo esteja concluído. E aí você pode me perguntar o seguinte: por que vocês não dão 30 dias para que todas as barragens estejam descomissionadas? Porque não funciona assim. Porque é impossível. Porque só para se fazer o projeto, para descomissionar a barragem, para fazer o projeto, você gasta aproximadamente 6 meses. Agora, isso é um projeto técnico. Você não tem como virar para o técnico e falar o seguinte: ó, faz isso de qualquer maneira. Isso é técnica, tem engenharia envolvida. Agora, deputado, tem jeito de fiscalizar esse processo para que esse processo cumpra esses prazos, assim, um acompanhamento mais de perto? Você está coberta de razão. É isso que a gente exige do governo que aconteça. A partir de agora, seria um papel do governo do Estado. Esse será um papel. Inclusive é responsável por algumas dessas barragens. E o governo do Estado que terá que dar solução para algumas barragens que agora estão abandonadas. E nós estamos defendendo, junto ao Ministério Público, para que hajam ações junto ao Estado, para que o Estado use parte das indenizações que serão recebidas para descomissionar barragens que estão abandonadas. Nós temos 2 bombas relógios que são gravíssimas. Aqui, a meia hora de onde nós estamos, da Assembleia de Minas, que são aqui em Nova Lima, divisa com o Rio Acima, que são barragens de ouro, que estão abandonadas há mais de 10 anos por uma empresa que abriu falência, uma empresa australiana que abriu falência, e que se essas barragens estourarem, essa cidade aqui onde nós estamos, a nossa capital, acabou. Por quê? Porque a lama vai invadir a nossa cidade? Não. Porque o rejeito tóxico vai para a bacia do Rio das Velhas, que é de onde vem 60% da nossa água. Como é que Belo Horizonte vai sobreviver sem 60% da água? Inclusive, o rejeito desse tipo de mina, que é a extração de ouro, tem uma toxicidade muito superior maior. Que a de ferro, como era muito no caso maior. De Brumadinho. No caso Mariana. No caso do impacto, daquela violência que nos é assustadora, quando a gente vê aquelas imagens da barragem rompendo, aquela violência ali é assustadora. Talvez nós não tenhamos aquele potencial de violência numa barragem como essa, porque são barragens menores. Mas do ponto de vista do que tem dentro da barragem, é uma verdadeira tabela periódica. Você tem ali, por exemplo, arsênio. Arsênio é veneno, né? O arsênio é um dos venenos usados ao longo da história para matar pessoas. Então aquilo ali cai na água, e se cair na água você não tem solução hoje para resolver esse problema. Nós perderemos a bacia do Rio das Velhas e provavelmente perderemos a bacia do Rio São Francisco, que é o mais importante rio do Brasil, que é o rio da integração nacional. Então, é de uma gravidade assustadora. Agora, o Estado corre risco no sentido de que essa legislação se torna mais dura e há uma argumentação, não é, que fez, inclusive, as coisas andarem um pouco mais devagar depois do rompimento da barragem de Mariana, de que o Estado não vive sem a mineração, tem essa dependência. Voltando um pouco no que o senhor falou no início da conversa, qual que é o risco para Minas Gerais de uma fiscalização muito rigorosa e regras muito rigorosas para, para o negócio, não é? Inviabilizar a própria arrecadação que o Estado, do qual o Estado depende tanto. Viva, o mundo hoje vive sem avião? Não vive. Mas a gente não pode abrir mão das regras de segurança para a aviação civil.
O mundo hoje não vive sem alimento, nunca viveu, né? É impossível se viver sem alimento. Mas a gente não pode permitir que qualquer tipo de agrotóxico seja colocado pelo discurso de que com aquele agrotóxico você vai produzir mais. Você vai produzir mais, mas você vai produzir pior, com mais risco para a saúde. Então as coisas precisam ter parâmetros de responsabilidade. É impossível se viver no mundo moderno sem a aviação. Mas nós também não podemos permitir que o avião voe de qualquer maneira. Minas Gerais precisa da mineração, mas nós não podemos permitir que a mineração aconteça de qualquer maneira. Agora, o projeto prevê, por exemplo, a proibição de construção de novas barragens, não é isso? Sim. Seja montante ou não. Sim. Não, Isso significa... Vamos tratar o texto da lei na literalidade. Você pode construir uma barragem com todas as condicionantes, que agora são muito mais rígidas, desde que você não tenha nenhum outro método tecnológico possível para fazer o processo de extração. Ou seja, você não vai mais construir barragem, porque já existem métodos e tecnologias que permitem você fazer a extração mineral sem a construção de barragens. É o que é chamado... Em vez de acumular aquela lama... O que é a barragem, para quem está em casa nos entender? É a grande lata de lixo da mineração. É onde você joga. Imagina que você tirou tudo que tinha de bom, você jogou o lixo ali dentro. Então você joga dentro da barragem o lixo da mineração, que sobra do processo extrativista da mineração. Só que hoje você tem tecnologias para você guardar aquele lixo de outra maneira. Você não precisa guardar aquele lixo líquido dentro de uma barragem. Você pode guardar aquele lixo sólido e seco através de pilhas de rejeito. E que depois é um reciclo, né? Você usa aquilo ali para diversas outras atividades. Já existem muitos estudos de você fazer aqueles famosos bloquetes, né? No interior se usa muito para você colocar no chão. Você pode usar esse rejeito seco para jogar em estradas vicinais para melhorar a condição da estrada, e você usa esse rejeito seco até para fazer a recuperação ambiental, para você tampar novamente a cava e depois fazer o processo de recuperação ambiental da área degradada pela mineração. É incomparavelmente melhor para a sociedade e do ponto de vista da segurança e a distância daqui na China. O que aconteceu em Brumadinho foi determinante para... no começo da conversa, o senhor falou que não... Quer dizer, essa legislação, ela muda, né, o rumo da história, né, da legislação sobre mineração. Mas o fator Brumadinho é que determinou a percepção da sociedade? O que justifica? Eu sou jornalista também, como você, e me lembro que no meu curso de jornalismo um professor disse a seguinte frase: no jornalismo nós temos sempre que nos render à sua excelência, o fato. E nós temos que nos render nesse caso de Brumadinho também à sua excelência, o fato. O fato ele é brutal. Ele é uma agressão contra a nossa sociedade jamais vista, é de uma dureza, é de uma força, é de uma potência o que nós vimos acontecer contra a nossa sociedade, que é indiscutível. Então não é mais possível que a mineração sustente um discurso demagogo, hipócrita e mentiroso de que a mineração não sobrevive sem as barragens, que a mineração não sobrevive com regras mais rígidas. Não dá mais para continuar, esse discurso é insustentável. Então o lobby do setor, que sempre foi muito forte, e quando eu falo muito forte, em todo o Estado, em todos os setores, em todos os poderes, esse lobby sempre se fez presente, sempre foi muito forte. Não dá mais, porque as pessoas estão morrendo. Nós temos 300 pessoas debaixo da terra. Nós temos 300 mães que não vão dar abraço de Natal nos seus filhos. Nós temos 300 pais que nunca mais vão poder tomar uma cerveja com seus filhos. Né? Nós temos quantos filhos que não vão mais ver seus pais? Não dá mais, acabou a farsa. O Estado de Minas Gerais teve que se render à dureza dos fatos. E, lamentavelmente, foram fatos dessa brutalidade. Porque nós tivemos um recado duro em Mariana. Nós tivemos agora um recado devastador. E não dá mais para Minas Gerais continuar se enganando. Agora,
Três CPIs foram propostas, né? Há requerimento de 3 CPIs na casa, não há nenhuma CPI instalada. Qual que é a sua posição sobre a necessidade de uma CPI? Inclusive levando em conta um argumento que existe, que já existem 2 CPIs no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, e muitos órgãos de controle, as polícias trabalhando em investigações, várias investigações. É o caso de mais CPI? Eu acho que uma CPI seria extremamente útil, é uma das funções do parlamento. Nós temos a função de legislar, de fiscalizar e também de investigar, porque está previsto na Constituição do Estado, na Constituição da República e no regimento interno da Casa. Então, se essa é uma das prerrogativas e uma das premissas desse parlamento, tem que ser utilizado e tem que ser feito. O governo de Minas precisa ser investigado quanto às suas ações em relação aos processos de licenciamento. As empresas de mineração precisam ser investigadas quanto às suas práticas, e esse é um papel do Poder Legislativo do Estado. Então, quando você tem uma coisa dessa gravidade, você tem que cumprir o seu papel. Nunca houve um crime dessa gravidade na história de Minas Gerais. O que vai justificar? Se 300 pessoas mortas a 50 quilômetros da sede do Legislativo não for um motivo suficiente para se abrir uma investigação, o que precisa acontecer? Qual fato precisa acontecer? O que precisa acontecer no Estado? Julgar a bomba atômica aqui para a gente poder investigar? É difícil acontecer alguma coisa mais grave. Se isso não for de uma gravidade suficiente para que esse exercício da investigação seja colocado em prática aqui, o que precisa acontecer? Então eu sou a favor que se faça a CPI. Agora, deputado, mudando um pouquinho de assunto, mas falando da atuação do parlamento, nós temos aí pela frente muitos desafios. O governo do Estado, a Assembleia, os poderes do Estado têm uma série de desafios a enfrentar, porque o Estado está numa situação gravíssima do ponto de vista fiscal e econômico, financeiro, afinal. Como é que vão ser, na sua opinião, quais devem ser as atuações, o que a Assembleia deve fazer daqui para frente? Um dos desafios que serão colocados, uma das discussões que vem aí pela frente, além da reforma administrativa, que é uma primeira proposta do governo, a questão da renegociação da dívida do Estado. Vivian, eu acho que não tem solução para o Estado de Minas Gerais se não resolvermos 3 problemas fundamentais do Estado. Primeiro é a questão previdenciária, que começa a ser discutida no Congresso Nacional e que vai ter repercussões locais e que são importantes. Segundo é a questão da dívida do Estado, como você disse muito bem. Nós hoje pagamos juros de agiotagem para o governo federal. Nós já pagamos a dívida e ainda devemos 2 vezes o que pegamos emprestado. E a terceira questão é a questão da Lei Candir, porque não adianta, a nossa principal pauta é a que nós vimos discutindo, que é a exportação de commodities, em especial commodities da mineração. Nós já perdemos mais de 100 bilhões de reais desde a implementação da Lei Candir. Então, precisa ser revista. Para quê? Para que o grande bem que nós temos, quando ele for exportado, ele nos traga dividendos. Então tem que ser rediscutido. Uma coisa foi a Lei Candir há 20 anos atrás, quando a realidade do Brasil era uma, a realidade tributária, a realidade do mercado internacional da mineração, a realidade das nossas reservas minerais era uma. Outra coisa é a realidade agora. A cidade de Itabira, que é a cidade mais importante da história do Brasil no minério de ferro, só comparada agora a Carajás, que começa o novo ciclo de Itabira, daqui a 10 anos não tem mais minério nenhum para ser retirado de lá. O ciclo minerário de Itabira se extingue em 10 anos. E o que ficou para Itabira? Pois é, o ministro Gilmar Mendes, sexta-feira passada, deu aí mais 1 ano de prazo para o Congresso rediscutir essa questão da Lei Candir.
Eu lamento a decisão. Eu acho que isso tinha que ser discutido de maneira muito mais breve, tinha que entrar nas pautas prioritárias e espero que ainda possa. Mas isso rivalizar com reforma da Previdência é uma coisa meio hercúlea, né? O governo tem que votar as coisas duras e difíceis quando tem credibilidade e força social. É o povo que faz as coisas se mexerem, é o povo que faz as coisas se moverem. É o povo que dá força para um presidente propor pautas duras. E é o povo que tira a força de um presidente para que ele não consiga passar. 2 exemplos. Nós vimos isso com o Temer, que por mais que tivesse apresentado uma proposta muito similar à do Bolsonaro, não tinha apoio popular para discutir isso com a sociedade. Nós estamos vendo com o Bolsonaro que apresenta uma proposta quase idêntica à do Temer, mas que tem força para levantar essa discussão com a sociedade. Tem credibilidade com a base que o elegeu para discutir isso com a sociedade. E um outro exemplo, o nosso projeto de lei. Há 1 ano atrás nós discutimos essa mesma matéria aqui na Assembleia e não conseguimos aprovar esse projeto. O texto, 100% do que estava no texto que eu apresentei no ano passado, está no texto aprovado e sancionado pelo governador. Só que dessa vez nós tivemos um apoio popular muito mais maciço e que fez com que outros parlamentares abraçassem a causa, porque senão seria novamente João Vitor sozinho. Não fui sozinho, tive muitos parlamentares me apoiando dessa vez. Por quê? Porque essa pauta ganhou proporção, ganhou projeção social, as pessoas discutiram isso com a sociedade, na sociedade, com o parlamento, vieram para dentro do parlamento discutir essa questão e o parlamento... A pressão funciona, né, deputado? Total. Então, por isso que eu acho que a Lei Candir tem que ser discutida agora, enquanto os governos ainda têm credibilidade com a sociedade para aprovar uma questão dessa natureza e dessa pujança. Só para esclarecer, nós estamos falando aqui de Lei Candir, mas a Lei Candir, que foi aprovada lá há 20 anos atrás, ela desonerava as exportações, e no nosso caso aqui, a exportação de minério. Então, a gente não recolhe o ICMS do minério. Isso o governo federal teria que repassar aquilo que foi perdido, que foi uma decisão federal. Era uma conta corrente, né? Tudo que a gente perdesse aqui, o governo tinha que nos dar lá. Só que isso não acontece, né? Faz repasses muito pequenos, muito aquém daquilo que realmente foi vendido, do cálculo que se faz do ICMS sobre o que foi vendido. O governo, então isso é que está sendo reivindicado. O governo, para nos cobrar o que devemos a ele, é uma maravilha. Sempre ele firme. Agora, para nos pagar o que ele nos deve, é uma raposa para cobrar e é uma tartaruga para pagar. Deputado, muito obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Para o senhor e para todos os deputados, né, que se empenharam na aprovação desse projeto tão importante para o Estado. Muito obrigado. Foi uma vitória para todos nós mineiros e uma vitória da Assembleia, com a liderança do presidente Agostinho Patrus, que quero destacar aqui, foi muito corajoso e muito firme de botar essa pauta. Não é fácil vencer a força do setor mais poderoso do Estado. E o presidente teve muita coragem de enfrentar isso da maneira que tinha que ser enfrentada e de nos dar a autonomia que nos deu para fechar o texto. Eu conversei com o deputado João Vitor Xavier, do PSDB. Ele é vice-presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. O nosso assunto principal aqui foi justamente o projeto das barragens, o projeto 3676 de 2016, que foi aprovado na sexta-feira e sancionado nessa segunda-feira pelo governador Romeu Zema. Então, ele já é uma lei que começa a vigorar e que impede a criação de novas barragens a montante, que eram essas barragens que acabaram rompendo tanto em Mariana quanto em Brumadinho, e cria uma série de regras para impedir que a mineração faça vítimas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.